É uma coisa que a gente até comentou no outro dia, inclusive baseado no seu post, viu, Bruno? Sobre a questão do desemprego no Brasil, né? Acho que seria importante se puder explicar se o desemprego... Porque as duas coisas, falando que a economia está indo mal, né? O pessoal fala que está indo mal, que a taxa de juros ainda está alta, a inflação está alta, mas está caindo o desemprego e o salário está melhorando, né? Tá melhorando? Então, vamos lá. Com as métricas do governo, tudo é possível dizer, né? Com as métricas do governo, tudo é possível. São duas coisas importantes aqui de serem pontuadas. Primeiro é o seguinte, hoje eu fiz até um vídeo que isso que eu falei, eu detalhei também num vídeo aqui. Hoje eu fiz um vídeo, eu não sei se vocês viram, que saiu uma matéria do Xi Jinping, que ele mandou investigar, a polícia chinesa investigar um economista que veio a público questionar o crescimento da China, falando que foi de 2% e não de 5%, porque os números da China não são confiáveis. Ele mandou investigar. Há 2 meses atrás, o Márcio Pockmann veio a público e falou que é inadmissível que autoridades questionem o IBGE. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? O que eu quero dizer aqui é que eu não acho que os números do IBGE são falsos. Não acho mesmo. O que eu acho é que a forma como eles elaboram os números, a metodologia usada, não serve de absolutamente nada. Ou seja, vou dar um exemplo. O desemprego está na mínima. Só que você começa a ver que o número de bolsista família, o número de BPC, benefício de prestação continuada, o número de seguro-desemprego, está tudo crescendo. Como é que pode estar crescendo esses números de maiores beneficiários, maior salário, maior seguro-desemprego, maior benefício de prestação continuada, se o desemprego está na mínima histórica? A metodologia analisada está errada. Então, o desemprego, sob a metodologia deles, está 6,1. E eu vou dar um exemplo da metodologia deles. Pessoas que recebem Bolsa Família e que voluntariamente decidem não procurar emprego, mas têm idade e condições de trabalho, eles retiram da população economicamente ativa na metodologia do IBGE. Por quê? Porque aí eles falam, olha, a pessoa não quis mais procurar emprego, então não é que ela está desempregada, é que ela não quer procurar emprego. Mas se ela não quer procurar emprego e vive com recursos próprios, beleza. Pô, o cara é rico o suficiente e não quer mais trabalhar. Ótimo. Agora, nós estamos falando de 37 milhões de brasileiros que não estão procurando emprego porque estão vivendo do Bolsa Família. Caraca, é muita gente, cara. 37 milhões. Mais 5 milhões dos jovens nem, que nem estuda e nem trabalha. O que significa que em idade eles poderiam trabalhar, gerar renda, pagar impostos, mas não. Eles estão lá, não que eu seja a favor de imposto, mas se ele trabalha, ele automaticamente vai acabar pagando mais. Então, o ponto é que esse cara também não entra na conta da estatística do desemprego. 37 mais 5 milhões, nós estamos falando de 42 milhões de pessoas que poderiam e deveriam ser incluídas numa metodologia para explicar a realidade da rua, que não estão trabalhando e deveriam estar trabalhando. Então, o número de desempregados salta de 7 para 40 e poucos milhões. Você acha que dá uma diferença ou não? De novo, então o número de 6,1 está errado? Não, na metodologia deles não. Mas o que reflete a realidade do brasileiro na rua no dia a dia deles? Nada, você tem quase 40 milhões de pessoas beneficiários que poderiam estar trabalhando e não estão, porque na média, como a produtividade no Brasil é estagnada há 35 anos, o cara ganha mais com Bolsa Família do que se ele for trabalhar. Então o cara, para que ele vai sair de casa? Pô, mas é 40 milhões de pessoas no Bolsa Família, aí tem mais não sei quantos milhões de funcionário público. Tem ninguém que trabalha nesse... Quase 13 milhões. Caraca, mano. E aí pegar criança e velho, quem que trabalha no país? Quase ninguém, né? Cara, é uma minoria sustentando um monte de gente. Se você pegar aqui que é empresário ou que trabalha de carteira assinada, dá por volta de 40 milhões. Você tá doido. Que loucura. Falando de 50, acima de 50% da população ativa, tipo, não produz para gerar riqueza. É isso que a gente está falando. Sim. Que vive, de alguma forma, vive do Estado. Porque aí o chamado estado de bem-estar social brasileiro, se é que pode, para dar um é um mal-estar social, né? Todo mundo vivendo mal. Exato. Não, ele custa hoje quase 4% do PIB, 400 bilhões de reais. 397 bi para ser exato. E esses números não param de crescer. Então, é meio antagônico, né? Os números, mais pessoas vivendo do Estado e o desemprego está menor. Basta retirar essas pessoas que vivem do Estado da população economicamente ativa.
Então, cara, é uma... Assim, de novo, eles estão mentindo? Não, na metodologia dele não, mas quão prática é a metodologia dele, ou quão eficiente na análise da economia brasileira como um todo ela é. Eu acho muito pouco. De acordo com essa metodologia aí, eu sou um trabalhador, né? Pois é. Mas os caras podem chegar e mudar a metodologia em qualquer momento, vai mudando o governo, vai mudando a metodologia e... Cara, de verdade, assim, essa é uma boa pergunta. Hoje é uma pesquisa que eu vou fazer, tá? Eu não sei desde quando essa metodologia está vigente. Então, eu também não quero desinformar intelectualmente aqui, porque pode ser que, de repente, no governo anterior eu tinha a mesma metodologia. E eu acho que a gente tem que criticar, na minha concepção, tem que ser criticada da mesma maneira. Sim. Então, eu não sei. É uma coisa que eu fiquei de pesquisar e estou devendo essa informação. Isso foi hoje, esse vídeo que eu fiz hoje. Sim. Então, é uma informação que eu tô devendo. Eu realmente não sei isso, cara. Eu já fiz uma pergunta para 2, 3 pessoas que também fazem esse tipo de trabalho, não souberam responder com detalhes, então eu estou atrás dessa informação. Mas eu lembro dessa informação ter vindo, a primeira vez que eu ouvi falar nesse tipo de coisa foi na época da Dilma, né? Aí depois, nos anos seguintes, eu não ouvi falar disso, né? Então, não é nova, né? Se é um negócio usado, já está há bastante tempo. Aí eu não sei se saiu durante o período que o PT não estava e voltou, mas de qualquer maneira já está sendo usado há muito tempo. Mas tem até uma matéria do Poder 360, que ela é de... agora, 27 de dezembro do ano passado, é o Bolsonaro falando que a taxa de desemprego no Brasil, a taxa de desemprego medida pelo IBGE é uma mentira. Mas beleza, será que ele usou essa mesma metodologia? Porque se ele usou a mesma metodologia, aí também ele está agindo de uma forma desonesta intelectualmente, porque aí ele surfou, bebeu dessa mesma água, né? Sim. Então, de novo, eu ainda não sei, 100% para dar, vamos descobrir aqui. Para dar isso. Show. E a questão do salário? A questão do salário é o seguinte, cara, a questão do salário, essa sim tem detalhes, que é basicamente uma mudança de regra que o PT trouxe de volta, ele tinha nos governos anteriores dele, o Temer mudou e ele trouxe de volta essa mesma regra. O que diz essa regra? Que o salário mínimo era corrigido, até o fatídico anúncio do pacote do Haddad, que o salário mínimo será corrigido acima da inflação. Então, a inflação mais a variação do PIB de 2 anos antes. Não existe metodologia igual assim no mundo. Você precisa subir o salário de acordo com a produtividade. Porque se eu fico forçando na canetada a mandar subir salário mínimo, se de repente um funcionário não produz o tanto que ele custa para o empregador, você manda ele embora, porque você não tem mais dinheiro para pagar o cara, né? E você ou contrata na informalidade. E o que ele fez? Tanto é que nesse fatídico anúncio aí do Haddad, de corte que não corta nada, o que ele fez foi basicamente mudar a regra em que o PIB, o salário não mais crescerá a inflação mais a variação do PIB, crescerá só no limite do arcabouço fiscal. Então, inflação mais 2,5%, o que mesmo assim não permite que a dívida, que a evolução da dívida pare de crescer. Por quê? Porque quando se sobe o salário mínimo, você sobe todos os gastos do governo, aposentados, pensionistas, bolsistas, família. Isso significa que as pessoas têm mais poder de compra sem aumentar a produtividade deles. Você vai consumir mais, mas as empresas não têm capacidade de aumentar a produção. Então, quando você demanda mais e a oferta não aumenta, os preços sobem. É inflacionário. Sim. Então, só que isso você dá poder de compra no curto prazo. Mais poder de compra no curto prazo, você puxa as fórmulas do PIB e o PIB cresce. Então, beleza, o PIB está crescendo? Tá, só que você está tomando anabolizante, em 15 dias você está puxando um supino de 150 quilos e cresceu. Quão sustentável isso é durante um tempo? Esse é o grande ponto. E não é sustentável porque a produtividade da economia brasileira não cresceu no mesmo ritmo do aumento da demanda e, portanto, isso é inflacionário. Quando é inflacionário, precisa subir juros. Subir juros, você segura o crescimento da economia e uma crise nada mais é do que uma correção dos excessos praticados por esses burocratas, né? Saquei. Meu nego, algum comentário? Não, poxa, não precisa nem de comentário, né? A merda tá pronta. Entendeu? A gente viu o dado dessa questão do salário mínimo que a gente estava olhando outro dia também, e a gente viu um post do cara calculando em dólar o quanto que era o salário mínimo do brasileiro em dólar no início do ano passado e o quanto que tinha virado no final do ano, apesar do aumento, né? E aí tem essa questão do pessoal falar de se come ou não come dólar.
cara, o que não é em dólar? Tem alguma coisa que não é em dólar, que você pode falar para mim que não é em dólar? Porque na minha cabeça é meio que tudo, né, cara? Porque o cara que faz um produto dentro do país, ele sempre tem a opção de, cara, vou vender isso aqui dentro ou vender para fora, que é em dólar. E mesmo quem não vai vender só para dentro, compra coisa que está numa cadeia que é impossível se livrar, né? Alô? Acho que ele perdeu ali. Acho que ele caiu. O Musa tá. Caiu. Foi. Caiu. Mas isso aí você falou faz um tanto quanto sentido o jogo, porque hoje a cadeia é muito. Vamos dizer, as coisas são muito diversas, né? É muito difícil o cara falar assim, porra, não tenho nenhum impacto no dólar. Vamos falar da coisa que talvez seja mais importante para movimentar a logística brasileira, que é gasolina. A gente produz gasolina. Muitas pessoas já me perguntaram, por que o Brasil produz petróleo, produz gasolina, e mesmo assim a gente é atrelado ao dólar? Porque tem vários insumos para transformar o petróleo em gasolina, que vem tudo de fora, além de ser uma commodity, é claro, né, cara? Então, tem vários pontos ali. Bom, vamos lá. Eu acho que é muito difícil você achar algum produto que em alguma parte da cadeia produtiva dele não tenha algum insumo dolarizado. O pão, por exemplo, tem o trigo, que é dolarizado. Aí você pega e fala assim, puta, beleza, vamos supor que, sei lá, eu achei aqui um grampinho que não tem nada, que é 100% dependente do real. Como é que fez para esse produto, através da logística, chegar na ponta final? Você tem o caminhão que levou para lá, né? Porque grande parte da distribuição no Brasil é caminhão, né? Rodoviária, beleza, transporte rodoviário. Então, você tem ali o diesel. O diesel, você tem o dólar. Você tem o pneu dele que tem a borracha. A borracha, você tem uma cotação dolarizada. Então, cara, é muito difícil você escapar de alguma coisa. Então, esse papo de que não come dólar é a maior asneira possível. Ó, eu achei aqui, cara, enquanto a gente falava, essa metodologia do IBGE tem um outro dado importante. Além do que eu falei, o cara que não quer procurar emprego, ele está fora da força de trabalho, não entra no cálculo. E tem um outro ponto interessante, ó. Pessoas que gostariam de trabalhar e estão disponíveis, mas não procuraram emprego por acreditar que não achariam trabalho e desistem de trabalhar, também não entra no cálculo. Ou seja, eu quero trabalhar, mas não procurei porque eu acho que eu não vou encontrar, eu também estou fora do cálculo de desemprego. E aqui vale a informação. Na minha opinião, aí, ao falar isso, o Bolsonaro também está agindo com desonestidade intelectual. A metodologia adotada pelo IBGE desde o início da PNAD em 2012. Tá? Então tem a ver com o que você está falando da época da Dilma. Começou então, ali, então. Vale esse asterisco aí. Esse negócio aí da pessoa sentir que não pode procurar um emprego, né, cara? É uma coisa que realmente tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa sai para procurar emprego e se for procurar, quem procura acha, né? Então eu tomo muito cuidado. Mas tem uma coisa que o Musa falou, que é uma coisa que eu percebi em outro local completamente diferente, mas que é válida. Porque eu estudei em escola de rico, né? Eu estudei na IBMEC. Então, tinha uma coisa que era bem interessante, que as pessoas que formavam lá e que tinham dinheiro, na hora que iam para o mercado de trabalho e tinham um salário muito pequeno, essas pessoas não iam trabalhar. Elas simplesmente não iam, porque elas tinham mais dinheiro, era mais vantajoso ela ficar em casa do que trabalhar para ganhar R$1.000, R$2.000, sendo que a pensão, a mesada que o pai dá é R$20.000. Só que quando você transfere isso, talvez uma classe mais baixa, onde ela ganha 1, 2, 3 salários mínimos do Bolsa Família, e vamos assim dizer, eu vou procurar um emprego, que eu vou trabalhar 8 horas, vou ganhar um salário mínimo, fazendo essa mesma medida não vale a pena. Não vale a pena ela ir trabalhar, se ela ganha mais e com muito mais tempo livre, ela pode ter até a vaga ideia de tipo assim, não, eu vou produzir, eu vou fazer outra coisa, eu vou empreender, eu vou mexer com a internet, não faço porra nenhuma. Mas aí não vale a pena, não é que ela se ela procurar emprego, ela acha, mas ela não acha um emprego que vale a pena. Entendeu? É verdade. Então, Pessoal, eu fui, perdão pela minha ausência, é que eu fui tentar procurar uns dados para a gente debater aqui, aí eu encontrei. Embaixador, cadê você? Não te vejo. Procurou os dados bem aí? Peraí, cadê? Ele virou os dados. Não tá, não. Você tá invisível, cara. Você tá o E agora? Gasparzinho.
Agora está a agora tela preta. Sim. Não, agora eu tô vendo ele. Agora eu tô vendo ele. Não, Então não. sou eu que tô. Minha internet que tá lesada. Eu não tô te vendo, não. Só Tá me vejo. vendo, Musa? Hã? Tá me vendo? Tô te vendo Caraca, bem. tá só uma tela preta aqui. Mas beleza. Tira esse óculos, Jopa. Eu trouxe uns dados aqui pra gente discutir. Os dados do. Onde que você foi colher esses dados, embaixador? Eu colhi esses dados no centro de São Paulo aqui. Ah, sim. São dados que vêm diretamente da capital financeira do país. Então, assim, não dá para discordar deles. Bom, embaixador, o senhor tem alguma consideração sobre o nosso desemprego? Não, sobre olha, o salário? essa parada de mentir com estatística é um negócio assim, é a coisa mais fácil para o governo fazer, né? E todos eles fazem. Todos eles fazem. É um negócio assim, absurdo. Agora, o PT conseguiu fazer, tipo, a bandeira de campanha deles mentir com estatística, né? Que foi essa parada do nunca na história desse país, os 18 milhões de miseráveis tirados da pobreza. Tipo, eles baixaram o que era a definição de classe média, né? Foram alçados à classe média. Tipo, beleza, você baixa o negócio, beleza, todo mundo vira classe média no Brasil hoje é o quê? 400 conto? Cara, eu não sei como é que tá. Eu até peguei essa imagem, que agora eu tô usando o celular, não consigo pegar aqui, mas aquela imagem de quando a Dilma mudou. Quando a Dilma mudou, lembra? Considerando classe média, quem ganhava, sei lá, até R$1.000 da família. Não lembro exatamente qual era o valor, mas era um negócio muito maluco. Então você fala, bom, tirei gente da pobreza. Não, você simplesmente mudou a faixa de preço que você considera a pessoa rica ou não. Mas eu acho que agora a classe média, quem ganha classe média. Posso errar aqui de um pouco para cima ou para baixo. É quem tem renda familiar, tá? Por volta de R$4.000. Então, puta, isso é considerado classe média no Brasil, cara. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos. Inscrevam-se no canal.